Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte especial Copa do Mundo Feminina de Futebol. Aqui com a gente o professor Sérgio Cunha, tudo bem, professor? Tudo bem, e você, Magali? Tudo bem. Professor, hoje a gente vai falar sobre escola, né? Como que é a abordagem do esporte na escola e principalmente desses grandes eventos. É importante, professor, essa abordagem, né? Olhar para os grandes eventos e trabalhar com a criança dentro da escola? Eu acho que é um momento muito importante, tem que aproveitar isso, as escolas particulares, as escolas públicas, deveria ter um programa voltado a esses grandes eventos, e mesmo os que não são grandes eventos deveriam estar ajudando essa criançada, esses adolescentes a participar mais, né, como torcedores, no sentido de não torcer só para clube ou só para a sua seleção, mas entender o esporte como um fenômeno sociocultural, né, de altíssima capacidade de interação com as pessoas, de respeito, né? Afinal, todos os esportes têm muito essa questão do respeito. As regras são feitas para que tenha o respeito. E muitas vezes isso não acontece nas competições. Então, eu acho que a escola deveria estar incentivando muito esses grandes eventos e fazer também os seus eventos, né? Fazer competições, fazer festivais, sempre puxado por esses grandes eventos. Acho que é uma oportunidade única para as escolas poderem participar com seus alunos e transmitir esses valores do esporte, né? Sim, sem dúvida. Até pensando nisso, né, o professor falou não só os grandes eventos, mas os eventos que acontecem. A gente sabe, o futebol, que é aqui a nossa pauta, às vezes levanta questões que são muito importantes para que a gente entenda que não pode acontecer dentro do esporte. E se dentro da escola trabalhar isso, acredito que a gente consegue ir para essa transformação, né? Um exemplo, agressões que acontecem, né? Que a gente pegou recentemente o caso da menina que faleceu por conta de uma garrafa que acertaram nela em um jogo em briga de torcidas, né? Então, isso, se trabalhar dentro da escola, né, o esporte, não só esporte, mas entender a importância do esporte e que lugares ele acaba levando, eu acredito que a gente pode mudar isso, professor. Eu imagino que pode e deva ser mudado. A questão da violência, a questão do racismo, a questão de homofobia, tem tantas coisas que estão presentes no nosso dia a dia e parece que o futebol passa a ser um mundo à parte, né? Que lá pode tudo. E não pode, porque o futebol é apenas um espetáculo da nossa sociedade contemporânea. Então a gente teria que estar, as escolas deveriam estar, algumas eu sei que estão trabalhando isso, mas a maioria ainda parece que sente preguiça de trabalhar essas coisas. E é extremamente importante, porque na escola e na família é que a gente vai formar os cidadãos, os futuros atletas, os futuros torcedores, os futuros dirigentes, né? Eles saem das escolas em geral e com a participação das famílias. Muitas vezes a gente esquece que tem a participação da família. A família atualmente parece que está passando essa responsabilidade apenas para a escola. E a escola não assume toda a responsabilidade que tem, né, muitas vezes por falta de capacitação ainda dos nossos professores, principalmente na nossa área, né, Magali? Acho que ainda faltam bastante essa boa capacitação. A gente pensa sempre, né, nos grandes centros, onde tem boas escolas, mas a gente tem que espalhar isso no Brasil inteiro. Isso é um trabalho de longo prazo, mas que deve estar mais do que na hora de estar acontecendo de forma realista, de forma contundente. Sim, e também, né, professor, que o professor falou, né, dessa questão do esporte ser multicultural, né, a gente até escuta, né, as pessoas falam, ai, não, é importante fazer esporte porque ensina a criança a ganhar, ensina a criança a perder, mas não é só isso, né, é realmente isso, o esporte, ele precisa ser entendido além da prática, né, de todo esse lugar que ele ocupa, né, ele é multifacetado, né, a gente pode pensar o esporte em vários lugares, né, a questão do jogo e do jogar, a importância que tem, né, até dessa relação que o professor falou no começo das regras, você saber respeitar as regras, entender as regras, então não é só jogar, né, você vai entender a regra prática, mas por que você precisa entender essas regras? Faz diferença, né, professor? Muita diferença. Eu sempre procurei passar todos os lugares onde eu trabalhei, e principalmente no ensino universitário, as pessoas fazerem arbitragem também, né? Eu tive essa experiência na minha adolescência, na minha
juventude, vamos assim dizer, que eu optei muitos jogos de futsal na cidade de Campinas. Isso faz com que você aprenda a como aplicar a regra, porque não adianta você só saber como é que é a regra, você tem que saber aplicar, você tem que ter o bom senso que muitas vezes falta nisso, né? As pessoas que são mais agressivas, que são mais que sabem menos perder, né? Porque Ah, é muito sim, difícil essa coisa do saber perder e do saber ganhar sem também. dúvida, Então a questão professor. das regras tem que estar trabalhando. Eu sempre falava para os meus alunos, mas por que eu vou saber regra? Não vou arbitrar jogo, não tem problema, mas você sendo profissional de educação física, alguém vai te perguntar na sua família, o seu vizinho, a hora que acontece alguma coisa assim, como é que você pensa, como é que você imagina a questão da regra? E não só a regra do jogo em si, né? A regra, as leis que estão por trás disso, que não são diferentes das leis naturais, das leis da nossa Constituição, por exemplo. A gente não pode pensar que no futebol a lei é diferente. Lá eu posso xingar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso soltar bomba, eu posso agredir, eu posso matar, não pode. Também não pode porque a nossa lei magna não permite nada disso. Não, e também até transitar, né? A criança acaba indo para os estádios, vivenciando isso e levando para dentro da escola, né? Achando que tudo bem na aula de educação física poder tomar atitudes como essa, já que faz parte do esporte, né? Então, assim, tem algumas coisas que quando você está num espetáculo, como um jogo de futebol de alto nível, você pode até, eu até brinco, você pode até soltar alguns palavrões, não tem muito problema, mas tem que saber que é naquele momento, né? O jogador perdeu um gol, então você fala lá um palavrão, a jogadora não passou a bola que deveria passar, então, mas assim, é sem a ofensa, é só mais um desabafo, é uma catarse mesmo que acontece. Isso não pode passar dos limites da mesma forma quando você estiver na rua, quando você estiver na escola, quando você estiver dentro da sua casa. Eu sempre lembro da minha avó que um dia, não falava palavrão de jeito nenhum, um dia deu uma topada lá, gritou um palavrão. A gente ficou, pô, mas como você fala palavrão, né? Tem momentos que não dá para ficar calado e não falar um palavrão. Mas não é um palavrão de ofensa, não é um palavrão de xingamento, é um palavrão de extravasar aquele seu momento de raiva ou de alegria. Sem dúvida. Professor, muito obrigada pela participação. Bom, pessoal, no próximo bloco a gente vai conversar com a Bruna Fernandes, ela que é mestre em Educação Física e trabalha com escola, e ela aplica os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo para as crianças, para conhecer um pouco mais, e ela vai contar para a gente. Até já. Estamos de volta com Valores do Esporte, agora com a Bruna Fernandes. Tudo bem, Bruna? Eu tô bem, e você? Eu que agradeço, viu, Magali? É, assim, uma alegria muito grande falar do futebol feminino. Agora, Bruna, explica um pouco pra gente como que é esse trabalho que você desenvolve com as crianças na escola. Eu dei aula no ensino médio e no ensino fundamental 2 e eu sempre desenvolvo trabalho com futebol, porque eu sou uma amante do futebol, mas trabalhar o futebol não é rolar a bola. É, na verdade, um trabalho extenso e exaustivo muito grande, porque a aceitação por parte de alguns alunos, principalmente, né? Eles têm uma resistência, então, em jogar com as meninas. Quando eu chego no ensino médio e no ensino fundamental 2, as meninas pouco jogavam, era sempre uma ou outra, como era na minha época de escola. Ainda, né? Infelizmente, a gente já está em 2000 e lá na época 2018, 2017, então tinha essa resistência ainda entre meninos e meninas. Trabalhar a história do futebol, não só do futebol feminino, mas do futebol masculino, né? No futebol masculino a gente tem uma questão do racismo, né, fortemente aí, né, que começa com o futebol masculino, até vingar, né, as grandes seleções, e depois do futebol feminino. Entender todo esse processo, essa história do futebol feminino. Sempre trabalha a proibição do futebol feminino no Brasil, que veio da década, né, de 1941, né, quando ele é proibido por uma lei, né, um decreto-lei, até 1979 e vem trazendo todo esse processo de proibição, para eles entenderem por que essa diferenciação entre meninos e meninas, porque os meninos praticam há tão mais tempo e as meninas vêm praticando há poucas décadas, né, sem ser proibido.
E aí trabalhar essa diferença. Então, estou sempre fazendo esse trabalho com eles. E aí, primeiro a quinto ano, eu pensava, como é que eu vou fazer isso? Aí, quando você começa a trabalhar, você vê que é da mesma forma, né? Com uma didática diferente. Então, vai explicando aí por que que as mulheres vão sendo proibidas de jogar futebol para as crianças e depois, né, para partir para a prática. Às vezes faço o processo inverso, parto para a prática para vir para a parte histórica, porque eles querem muito, já o primeiro a quinto ano, eles querem muito fazer a prática. E aí, com, enfim, didáticas diversas na prática, de jogos, brincadeiras, né, que lembram o futebol, enfim. É isso. Há uma movimentação por parte dos alunos quando fala de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, desses grandes eventos? Eles ficam animados, gostam da temática? Sim, Olimpíadas e Copa do Mundo, aí eles se interessam muito. E eles entendem assim que vai ter Copa do Mundo e tal, mas a Copa do Mundo de futebol masculino. Então, esse ano eu já trabalhei o futebol ano passado, né, por menos tempo, porque era a Copa do Mundo de futebol masculino. Então eles conhecem, trazem um álbum de figurinhas, né? Há uma movimentação, governamental, né, para os jogos, poder assistir os jogos. Agora, com o futebol feminino, né, o futebol jogado pelas mulheres, eles nem sabiam alguns que iam ter Copa do Mundo. Na verdade, a maior parte. Então, a gente percebe assim, também é uma questão midiática sobre isso, né? Aparece menos, e aí eles não têm esse entendimento. E aí eles não percebiam o que estava acontecendo, né? Quando eu falava assim, a gente está estudando futebol agora porque vai ter Copa do Mundo. Não, mas já teve Copa do Mundo. Já, né? Já aconteceu a Copa do Mundo. Aí falava, não, aconteceu a Copa do Mundo de futebol masculino. A gente está fazendo futebol agora, né? Com os alunos que já tiveram aula comigo ano passado, né? Com o primeiro aninho, eu comecei todo esse processo. Então, com os alunos que tiveram, falando, não, a gente teve a Copa do Mundo de futebol masculino, agora a gente vai ter a Copa do Mundo de futebol feminino, por isso a gente vai estudar futebol de novo. Mas aí é sempre uma alegria, né? Estudar o futebol, porque vai fazer a prática, aonde eu trabalho tem campo, tem quadra, né? Tem uma quadrinha de areia, então dá para fazer os vários, é, os vários processos aí do futebol. Mas é essa movimentação. Não há uma movimentação da escola como há para o futebol masculino e nem dos alunos, porque muitas vezes eles não sabem. Mas, como o Freire disse, a gente parte da vivência. E essa vivência é do futebol. Mas que futebol é esse? Então, eu pego e falo: olha, a gente vai agora estudar o futebol jogado pelas mulheres. Aproveitando esse gancho, a aceitação do futebol feminino é igual? A aceitação da Copa do Mundo, eu posso te dizer que sim. Agora, a aceitação do futebol jogado pelas mulheres, talvez e às vezes não. Porque eles geralmente os meninos, né, que eles ainda acham que é um jogo mais cadenciado, não tão rápido, que não tem tanta habilidade. Então você vai fazendo essa diferenciação. E as meninas, elas amam, porque são jogadoras. Então é uma questão da representatividade ali. E aí elas começam essa discussão com os meninos que havia dentro de quadra. E quando você parte para esse processo da Copa, né, do evento em si, elas começam a falar que é por isso, então, que elas não conseguem jogar, porque elas vêm sendo deixadas de lado anteriormente, né? E aí essa aceitação se faz diferente por isso. Mas muitos meninos brilham os olhos, porque a Marta tem uma representação e uma representatividade muito grande, né? Então, muitos já conhecem, falam, não, ela é a melhor do mundo, né? Ela é a rainha do futebol. Então, vem sendo feita essa fala, né, por alguns meninos, mas só sobre a Marta. Diferente da Copa do Mundo de Futebol Masculino, que eles têm vários jogadores, né? Enfim, vários países que eles sabem os nomes, por conta também dos grandes times europeus, né? Agora, Bruna, explica um pouco pra gente como que é esse trabalho que você desenvolve com as crianças na escola. Independente se tem um grande evento que é a Copa do Mundo ou Olimpíadas, né? Independente se tem ou não, eu trago o futebol
Eu trago uma história do futebol masculino, como eu te disse, trago uma história do futebol feminino e faço essas práticas de joguinhos, né, didáticas, principalmente. Às vezes faço coisas mais comuns, mais tradicionais, como trabalhar técnica, tática, porque é, tanto meninos que não jogam, quanto meninas que, apesar de gostarem, não têm essa vivência com futebol, vou fazendo isso para ter essa mediação, né? E às vezes até é ruim falar assim, né? Mas começa de forma tradicional para que tenha essa vivência juntos e juntas. Porque os que não jogam se sentem para trás na hora de fazer o jogo e tal. É o trabalho que eu faço, fora que eu sou uma amante de futebol, e aí tem uma questão também. Quando tem a parte prática, eu jogo junto com eles. Eu tiro ali umas 3 aulas para jogar junto. E eu faço futebol, né, ainda, e eles acham, geralmente, os meninos e as meninas, né? Isso não tem uma preferência entre meninos e meninas. Eles acham isso muito incrível, porque, sem modéstia, eu tenho técnica, né? Então, tenho habilidade, e aí aproveito isso para fazer essa vivência com eles. Para fechar, Bruna, conta pra gente qual que é o seu palpite, quem que leva a taça? Ai, a Inglaterra está muito bem, né? Mas o coração é brasileiro. Quem sabe, né? Quem sabe? A gente está esperando há tanto tempo, porque naquela época, em Pequim, achei que ia vir, e em Sydney também, né? Sydney, principalmente, que eu fiquei assim, eu estava indo, tinha que trabalhar e estava vendo o jogo. Então, o coração é brasileiro. Eu queria que o Brasil ganhasse. Muito obrigada, Bruna, pela sua contribuição, participar do programa. Eu espero encontrar você mais vezes. Eu que agradeço, Magali. Quero agradecer a minha amiga Nara também, né? Que me fez essa proposta, a você principalmente que me fez essa proposta. Sim, eu sou uma amante e eu sou uma apaixonada por educação. Educação e futebol tem tudo a ver. Quem não acha que tem a ver está muito, muito equivocado, muito enganado. Muito, muito obrigada, viu? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo programa. Até lá!